Pode ser, irmãos, mais uma vez. Amém. Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade e que bom estarmos reunidos com os irmãos, buscando e adorando ao nome do Senhor Jesus. Amém. Temos pouco tempo para a glória de Deus, mas o Senhor há de falar conosco na palavra dele. Amém. Abrimos a Bíblia no livro de Jó, capítulo 38 e versículo 5. Quero agradecer a Deus e ao nosso pastor pela oportunidade. Que Deus o abençoe grandemente. Que bom estarmos aprendendo, estamos nos se despertando acerca do que o mundo tem vivido e o que muitos têm enfrentado, sem saber como lidar, sem saber como vencer essa situação tão difícil. Mas nós temos um Deus que sabe dar limite a cada situação na nossa vida. Amém? E esse mal que tem atormentado o mundo inteiro, eu tenho certeza que Deus tem um limite dele e está chegando a hora dele se extinguir para a glória de Deus. Amém, igreja? Versículo 5 que diz assim: quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela a cordel. Amém? Só esse versículo aqui, depois eu posso explanar outro aos irmãos. Aqui a palavra do Senhor, irmãos, falada para Jó. O próprio Deus aqui relatando essa mensagem aos ouvidos de Jó. Jó, quando ele estava passando por um momento difícil, o período mais difícil da vida de Jó, foi quando ele começou a enfrentar, irmãos, uma doença, enfrentar, irmãos, uma perca, enfrentar, irmãos, muitos sofrimentos, quando ele perdeu os seus filhos, quando ele perdeu os seus gados, quando ele perdeu os seus cordeiros, quando ele perdeu os seus jumentos, quando ele perdeu muitos bens que Jó tinha. E Jó, irmãos, era um homem de Deus. A Bíblia diz que Deus dá testemunho de Jó, porque Deus diz para Satanás ousa chegar. Na verdade, Satanás nem fala de Jó. O próprio Deus diz: Jó, de onde você vem? E ele diz assim: eu venho de rodear a terra. E Deus pergunta para Satanás e diz assim: você tem visto meu servo Jó por acaso? E o Satanás responde para Deus e diz: sim, aquele que tu tem guardado, aquele que tu tem dado tudo, por isso que ele é fiel a ti. Tira só um pouquinho a tua mão de cima dele e tu vai ver que ele vai blasfemar de você. E Deus diz assim, Satanás tenta duas vezes essa mesma insistência, tentando tocar na vida de Jó. A primeira Deus até guarda, mas na segunda Deus permite ele tocar na vida de Jó. E em vários pontos da vida de Jó, irmãos, e na nossa vida, não pense que é diferente. Muitas vezes Satanás está até diante do próprio Deus, viu, tentando falar sobre a nossa vida, tentando nos apontar, tentando nos acusar, porque a Bíblia diz que ele é o acusador que acusa a igreja dia e noite. Mas saiba que nós temos um advogado fiel chamado Jesus Cristo de Nazaré, que está diante do Pai todo o tempo, meu amigo, intercedendo por mim, intercedendo por você. A Bíblia diz que ele é o sacerdote real, ele é o sacerdote fiel, ele é o grande sacerdote, é o único que pode chegar diante do Pai e dizer: Pai, tem misericórdia do João, Pai, tem misericórdia da Maria, Pai, tem misericórdia do Antônio. É só Jesus Cristo que pode chegar diante de Deus, meu querido, e apresentar a tua causa, e apresentar a tua dor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele sente a nossa dor juntamente com ele. Ele não é, meu amigo, um sacerdote ruim, ele sente a nossa dor. Os outros sacerdotes antigamente, ele apenas recebia a oferta e o sacrifício do povo e iria diante de Deus e apresentava. Mas a Bíblia diz que que Jesus Cristo, ele sente a nossa dor. Não pense que Deus não tem sentido a dor da humanidade, porque ele tem sentido sim a dor, meu amigo, que a igreja tem passado, a dor que muitas famílias têm enfrentado. Ele sente, porque a Bíblia diz que ele é um Deus misericordioso e é um Deus compassivo. Aleluia. Ele sente a minha e sente a tua dor. E Jó estava enfrentando uma luta muito grande, e Deus estava vendo a luta de Jó. E eu quero dizer para você que Deus está vendo a sua luta. Deus está enxergando o seu problema.
Deus tem visto, irmão, quando os discípulos, quando Jesus estava quando ele multiplica os pães e os peixes, que está no finalzinho da reunião, Jesus disse: olhem, peguem o barco e vão para o outro lado do mar. Vão para lá, enquanto Jesus despede a multidão, ele termina ali, as pessoas estão agradecendo, estão indo embora, ou estão recebendo a oração de Jesus Cristo, e Jesus diz: ó, peguem o barco e vá para o outro lado. E a ordem que Jesus deu para os discípulos disse: vá até o outro lado. E os discípulos pegam o barco e vão obedecendo a ordem que Jesus deu para eles. Só que chega um período no meio da trajetória que o vento começa a soprar muito forte, que o vento começa agora a bater contrário sobre o barco dos discípulos. E os discípulos estão remando, estão tentando, estão lutando, e nada, irmãos, e o vento batendo contrário sobre a vida deles, sobre a casa deles. E Jesus está lá em cima do monte orando, e Jesus percebe que está vindo uma grande luta sobre os discípulos, porque eles não estão conseguindo atravessar o mar. Entenda uma coisa: Jesus te mandou ir para um lugar, vá. Mas se no meio da tua tempestade, no meio da tua trajetória começar a acontecer dificuldade, não recue para trás, meu querido, vai avante, porque a ordem de Jesus é: vai até o outro lado. E ele viu, e quando ele viu, ele desceu. E quando Jesus desce do monte, ele vai ao encontro dos discípulos. E quando ele vê os discípulos tentando e lutando, os discípulos começam a observar e acham que é um fantasma, porque eles estão tão assustados diante da noite, na madrugada, ali naquele vento forte, naquela tempestade, eles acham que é um fantasma, e eles começam a gritar, começam a se espernear, e Jesus diz para eles: ei, não temais, sou eu. Ei, tem coisa na tua vida que Jesus Cristo está se aproximando, e talvez você esteja se preocupando e dizendo: meu Deus, isso é coisa do inimigo. Não, talvez Jesus esteja se aproximando de você e você não esteja percebendo que Ele quer te ajudar a passar. Ele está dizendo: eu não te deixarei só, porque quando os discípulos estavam só, Jesus chegou junto. E quando Jesus ele fala para os discípulos: não temais, e os discípulos começam a gritar, Jesus está vendo a tua dor, Jesus está vendo o teu sofrimento, está vendo o vento forte que está sobre a tua tenda, está vendo a luta que está batendo na tua casa. Jesus tem visto que tem circulado no mundo inteiro, porque a Bíblia diz que os olhos dele percorrem a terra toda, procurando injustos dessa terra. Então, meu querido, Jesus sabe o que o mundo tem enfrentado, sabe o que a igreja tem enfrentado, sabe o que os servos de Deus têm enfrentado, mas ele não perdeu o controle. Sabe por quê? Porque se ele deu limite, meu querido, às portas do mar, por que ele não pode dar limite à situação que está ocorrendo na terra? Ele dá limite, seja naquilo que for. Aleluia. Ele disse: o mar só vem até aqui, daqui você não passa. E o mar obedeceu, entenda, ele não se desagou. O mar obedeceu a ordem de Deus. O mar não passa de lá, por quê? Porque o mar é orgulhoso, as suas ondas são grandes, as suas ondas são fortes, mas o mais forte foi aquele que criou as ondas do mar. Glória a Deus. Ele dá limite na tua dor. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, profetizar que o Senhor dará limite, dará fim a essa situação na sua vida. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas saiba que há um Deus que conhece a tua dor, há um Deus que te criou, há um Deus que sabe a tua capacidade, sabe até onde tu aguenta, porque a Bíblia diz que o Senhor não vai dar carga mais pesada do que aquilo que você possa carregar. Ele vai dar limite em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em uma outra oportunidade a gente conclui. Eu agradeço em nome de Jesus. Pastor, que Deus abençoe em nome de Jesus.